Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora esse vídeo é de número 180. Então, nós estamos tratando aqui dessa questão, né? A igreja reconhece como autêntica certas manifestações da Virgem, mas não reconhecem a manifestação do demônio. A igreja reconhece, né, a manifestação dos santos e de outros santos, mas não reconhece a manifestação do demônio. Vamos dizer assim que tudo que acontece dentro da igreja é um milagre, é considerado fenômeno natural, não é sobrenatural, fenômeno sobrenatural, mas fora da igreja já tem todos esses acontecimentos, eles são tratados como sendo da parte do demônio. Ora, é interessante isso, né? Porque como nós dissemos no vídeo anterior, 179, que em Lucas 4, 1, 13, se você procurar lá na Bíblia, você vai encontrar esta passagem mitológica, falsa, você entendeu? Distorcida, de que nosso Senhor Jesus Cristo vamos dizer assim, isso agora já é imaginação minha. O demônio ofereceu o cachimbim da paz para nosso Senhor Jesus Cristo, e quando nosso Senhor Jesus Cristo acordou, ele já estava lá no harém do demônio. Porque se é tudo mitologia, é palhaçada. Mas como que a igreja admite o que para eles é um fato, mas de que não foi fato, porque isso não foi real. Então, se não foi real, não é fato. Como que eles admitem que naquela época o demônio se comunicou com o nosso Senhor Jesus Cristo e ainda manteve nosso Senhor Jesus Cristo numa situação de 40 dias no deserto, e o demônio tentando nosso Senhor Jesus Cristo? Não há aí uma contradição? Agora, nós não podemos nos esquecer também que existe uma distorção muito grande dentro da igreja. Eu não sei se você sabe, Justiniano, ele foi um imperador, né? No ano de 553, no ano de 553, né, DC, depois do Cristo, Justiniano, pela segunda vez, houve o segundo concílio de Constantinopla. E Justiniano, ele convocou, né? Ele fez uma convocação ecumênica, onde vários representantes, líderes
pôde participar. Só que tem um detalhe, que isso está na Bíblia também, só que os historiadores, eles engavetaram o que eu vou dizer aqui agora. Justiniano, ele começou um namoro com uma jovem que chamava-se Teodora. Eu falei, mas faz parte do estudo? Faz. Pior que faz. Ou melhor, ainda bem que faz. Justiniano, ele começou um namoro com uma jovem que chamava-se Teodora. Só que Teodora, ela não é nada do que na Bíblia está escrito. Porque na Bíblia, isso não é julgamento, gente, isso é um estudo, você entendeu? Na Bíblia mostra Teodora como uma imperatriz, né? E ela exercia assim uma grande influência sobre Justiniano. Mas voltando. Teodora, ela, o que a Bíblia não conta, que o catolicismo não conta, o credo, é que Teodora era meretriz. Ela era meretriz. Qual o problema? Nenhum. Você entendeu? Só que você vai perceber, você vai ver o que vai acontecer daqui a pouco na nossa história. Ela era meretriz. E Justiniano, né, certo, coitadinho, saiu para tomar um arzinho, né, fora da sua residência, né, seu palácio. E ele acabou encontrando Teodora nas ruas. Se apaixonou por ela, o que ele não podia, porque era contrário às leis da época. Era contrário às leis da época. Então, ele passou por cima das leis e a assumiu, não se importando a origem dela, o que ela fazia ou o que deixava de fazer. Certinho ele. Eu também faria isso, o que ele fez. Só que, até aquele dado momento, né, naquele concílio, no segundo concílio, a reencarnação e a comunicação com os espíritos dentro do catolicismo era aceito. A reencarnação e a comunicação com o mundo espiritual. Os vivos se comunicavam com os mortos e os mortos se comunicavam com os vivos. E até aquele momento era aceito a reencarnação. Só que Teodora, você pode achar que não faz parte do tema, né, do livro, né? Pior que faz. Só que Teodora, ela tinha 3.000 meretrizes amigas dela. E essas 3.000 amigas meretrizes de Teodora, elas estavam assim, abusando da situação. Nós temos uma amiga que virou imperatriz. E elas perturbavam Teodora. E elas defamavam cada vez mais o nome de Teodora.
porque elas elogiavam Teodora para um, elogiava para outro. Teodora, a imperatriz, ela é a nossa amiga, foi nossa amiga de rua, de esquina. Ela fazia parte da vitrine. Gente, naquela época a prostituição era grande também. As pessoas falam do ano de 2021, 2022. Não. Naquela época era terrível. Hoje a diferença é que existe a tecnologia, existe a internet. Eu termino o vídeo aqui, já posto ele aqui, lá no Japão eles já assistem. Eu tenho amigo japonês que... Minto, eu tenho amigos que trabalham no Japão que eles fazem parte do nosso canal. Então eu acabo de postar. Ele já assiste, um amigo meu assiste lá no Japão. Olha só. Então, essa é a diferença. Então, as amigas de Teodora defamavam. Coitadinha, elas não sabiam que, divulgando o nome de Teodora, elas estavam defamando. Mas Teodora descobriu aquilo e passou a ter aquilo como um afronto, alguma coisa assim, entendeu? Ela ficou revoltada com as amigas dela. E ela ordenou que as amigas delas fossem todas sacrificadas. E houve um massacre. Mataram na época 3.000 meretrizes, a mando de Teodora. Ela era imperatriz já. Justiniano, coitadinho, ele era aquele bobalhão, né, que estava na ilusão, né, da fantasia, do sexo, aquela coisa toda, e tudo que ela pedia ele ordenava. Então, a mando de Teodora, 3.000 meretrizes foram mortas. Só que tinha um porém. Tinha um porém. Na época existia, na Igreja Católica, existia no clero, existia a comunicação do mundo espiritual com o mundo físico, do mundo físico com o mundo espiritual. E também, naquela época, fazia parte, né, a reencarnação. A reencarnação era aceita pelo clero, pelo catolicismo, fazia parte do catolicismo. Vamos dizer assim que era lei do catolicismo. Só que Teodora ficou preocupada. Ela ficou preocupada porque ela começou a pensar na lei de causa e efeito devido à reencarnação. Isso você não vai encontrar em lugar nenhum, porque isso aí os historiadores, eles engavetaram. Mas no Vaticano está guardado. O original está guardado no Vaticano. Porque o Vaticano, eles são hipócritas. Eles são antagonistas, perseguidores, antagonistas, hipócritas. Você entendeu? Os maiores hereges residem no Vaticano. Os maiores charlatões residem no Vaticano contra os desígnios das leis do Criador. E por isso a humanidade não progrediu tanto graças às leis criadas por eles. Então o que aconteceu nesse segundo concílio? Teodora, conhecedora da comunicação com o mundo espiritual e vice-versa, e sabendo também da reencarnação,
de que existe a reencarnação para que aquelas amigas dela não reencarnassem para cobrar dela, né? Para não vingar dela no corpo físico o fato dela ter mandado matar as amigas dela. O que ela fez? Ela deu aquela conversadinha no pé do ouvido do Justiniano, né? No concílio, para abolir a reencarnação. E também, naquele momento ali, encontra-se engavetado que não foi só a reencarnação que foi abolida no segundo concílio de Constantinopla. Não foi. A reencarnação e também a comunicação do mundo espiritual para com o mundo físico e vice-versa. Porque ela tinha medo de que as amigas dela voltassem através do que hoje nós consideramos médios, mas naquela época não eram conhecidos como médios, que as amigas dela voltassem e cobrasse dela através daqueles que hoje nós conhecemos que são médios, porque que ela mandou matá-las. E ela tinha medo que aquelas amigas reencarnassem e a punisse. Então ela fez a cabeça de Justiniano para que ele tirasse, você entendeu? Aquelas cláusulas. Então, o bicho homem, com todo respeito, ele é apaixonado, né? Homem apaixonado é um perigo, ainda mais se ele está no poder. E se tem, né, uma serpente dessa do lado, porque isso não é mulher, com todo respeito, é uma serpente. Ela fez a cabeça dele e ele aboliu a reencarnação e a comunicação. Só que isso você não vai encontrar na Bíblia. Procure na Bíblia, você não vai encontrar essa história. Isso foi engavetado pelos historiadores para não causar tumulto, né? Porque isso aí é um afronto ao catolicismo, porque imagine só, a imperatriz Teodora, esposa de Justiniano, meretriz, que mandou matar mais 3.000 meretrizes, que influenciou Justiniano, seu marido, a abolir do alto, né, as cláusulas onde era aceita a reencarnação e também a comunicação com o mundo dos espíritos. Até porque a comunicação já havia sido abolida por Moisés. Mas não adiantou nada, porque não é o homem quem manda, é a providência divina, né? No entanto, quantas passagens nós vemos na Bíblia da comunicação do mundo espiritual com o homem no plano terra que está registrado, só que distorcido, de uma forma que favoreça ao catolicismo. Nada contra, isso é estudo. Só para mostrar para você que a comunicação sempre houve, proibido ou não proibido por Moisés. Mas Teodora colocou a pimentinha dela no meio da salada. Mas também não adiantou nada. Porque não era Teodora que mandava nos desígnios do pai? Não era Teodora que mandava nos desígnios do pai. Existem duas leis.
Uma é do homem e a outra é de Deus. Respeita-se a do homem, mas prevalece-se a de Deus. Respeita-se a lei do homem, porque aqui na terra nós necessitamos de disciplina, conforme as leis aqui da terra. Porque você já imaginou, mas prevalece a de Deus. Porque você já imaginou, se não existisse aqui na terra a justiça, mesmo capenga, coitadinha, que punisse, né, alguns nossos irmãozinhos transviados, né, deturpados. Você imagina só se não existisse os juízes, os advogados, os delegados, as polícias, né? Não, vamos soltar todo mundo que está preso. Ué, como? Isso não é lei divina. Lei divina é cumprir. É cumprir como estão cumprindo. Agora, é necessário que cada qual, mediante a responsabilidade que tem, como advogado, como delegado, como polícia, como juiz, promotores, não abuse do poder que momentaneamente em mãos tem. Momentaneamente. Você sabe por que momentaneamente? Porque ele manda, simbolicamente, enquanto está na ativa. Aposentou e não manda mais nada. Então, é preciso tomar muito cuidado, né? Esses mestrados, né? Eles precisam tomar muito cuidado. Porque nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis pelo que nós falamos, desejamos e pensamos, pelo que nós fazemos. Então, às vezes, nós punimos com certo rigor aqui, sem necessidade de punir esse, e depois esse, quando desencarna, volta ali e se torna o obsessor daquele juiz, daquele delegado, daquele policial. Observa para você ver que o índice de suicidas entre os mestrados, né, entre os policiais, é muito grande. Mas por quê? Consciência pesada e influência dos obsessores que eles adquiriram na própria reencarnação, na própria encarnação atual. Extrapolaram as leis, fizeram ali valer o olho por olho, dente por dente, aproveitaram do distintivo, né? Aproveitaram. Mas o que eles não pensavam, naquele momento, é que eles não estavam lidando só com o corpo físico. Ali naquele corpo ali havia um perispírito e um espírito. E também, provavelmente, alguns obsessores, que quando excessivamente eles aplicaram a lei de acordo com o desejo deles, vindo a óbito aquele meliante no plano espiritual juntou a turma dele e falou assim, agora vamos partir para cima desse policial. Vamos partir para cima desse juiz, vamos partir para cima desse delegado. E a perturbação é tão grande que eles levam aquelas pessoas à depressão profunda. Depois, como a pessoa mesmo tem porte de arma, na cabeça. Pesquise para você ver. Isso não é eu que estou dizendo. É o Google quem diz. Digite aí quantos mestrados
se suicidam por ano no Brasil? Quantos policiais? Quantos juízes? Quantos promotores? Quantos delegados? Causa do suicídio, depressão. Mas essa depressão tem uma outra causa. Essa depressão é apenas um reflexo. Essa depressão é apenas um efeito de uma causa. E a causa é a lei olho por olho, dente por dente, onde extrapolou. E a influência daqueles espíritos obsessores. Eu acredito que se esses mestrados conversassem comigo, eu os livraria muito de cometer algumas desgraças aqui na Terra, você entendeu? Não faça isso, não faça aquilo. Cumpra dessa forma aqui a justiça divina. Reza que vocês têm que realmente pegar esse meliante aqui, trancafiar esse meliante aqui. E faça justiça sim, mas não faça justiça com as mãos. Não faça justiça com as mãos. Trancafiou, pronto. É o papel da justiça aqui da Terra. Agora, extrapolou, vai responder. E isso não são eles, só eles. Todos nós estamos presos a todo esse processo evolutivo. Vamos para o próximo vídeo.